irmãos, tudo bem? Gostaria de compartilhar um devocional com você que possa abençoar a sua vida. Eu gostaria de ler o texto de Mateus, capítulo 28, no verso 23 em diante, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O nosso tema é o poder da tranquilidade. Eu acho muito interessante. Quando eu analiso sobre Jesus, qualquer história, normalmente eu penso que Jesus ele sempre estava ensinando alguma coisa. Jesus era extremamente didático. Então, quando ele escreve no chão, a gente não sabe o que ele escreveu, mas ele estava ensinando alguma coisa. Quando ele entrava, quando ele saía, ele ensinava muito através de gestos. Então, ele está ali no barco e o barco começa a balançar para um lado e para o outro, mas Jesus estava dormindo. E quando os discípulos vão acordá-lo, a sensação que estava acontecendo entre os discípulos a gente pode chamar de desespero. Os discípulos estavam desesperados diante da aflição, diante da violência das ondas, né? E é interessante nós pensarmos que, às vezes, o desespero, ele hoje em dia, ele é tratado como um reflexo. Eu estou desesperado porque a situação é tão difícil e eu reajo desesperadamente. Mas, através da palavra de Deus, nós podemos entender que não é bem assim. Não é que o desespero ele é um reflexo momentâneo, não. O desespero, às vezes, ele dá uma demonstração de falta de fé. Por mais difícil que seja nós entendermos isso, Jesus ele fala aos discípulos: vocês não tiveram fé. Porque a fé, ela diminui, ela acaba com o desespero, ela lança fora o medo. É essa a ideia da fé. É a capacidade de você, em meio a momentos que tentam lhe paralisar, por mais difícil possível, como você tem a palavra escondida no seu coração, você para. E você começa a refletir. Quando eu penso sobre isso, já concluindo, eu lembro de um texto muito interessante, onde no Salmo 39, Davi ele começa a falar como Deus é bom, como Deus abençoa, como Deus ele é benigno. E aí, de repente, do nada, no verso 25, ele para toda essa lógica de que Deus é abençoador, de que Deus é bom, e ele diz: olha, o justo sofrerá muitas aflições. Me parece que ele estava escrevendo muito bem da vida, tudo indo bem, e de repente ele para toda aquela bonança do texto que só fala de um Deus bom, e ele diz assim: o justo terá muitas aflições. Ele está dizendo, não são os maus que vão ter aflições, não são os ímpios que vão ter aflições, mas nós vamos ter aflições. E essas aflições, elas não serão poucas, elas serão muitas. E olha que interessante, e aí no final ele põe uma vírgula, né, uma ideia mais portuguesa, é claro, mas e diz: mas o Senhor os livrará de todas. Essa confiança de que o Senhor nos livrará de todas as aflições que garantem para nós estabilidade em meio a tempos que tentam causar o desespero. Então, por mais que a psicologia, a ciência, algumas coisas e princípios modernos tentam dizer: não, você pode se desesperar porque faz parte do ser humano. A Bíblia diz que Jesus vai até os discípulos e fala: vocês têm pouca fé. O desespero é uma demonstração de que você não acredita em mim. Você precisa crer. Então saiba, as aflições elas virão. Mesmo sendo justo, nós sofreremos muitas aflições. Nós seremos afligidos de todos os lados. Porém, Deus nos livrará de todas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir, Senhor, que durante esse dia os nossos irmãos possam meditar nessa mensagem e possam orar a Ti pedindo que o Senhor venha tomar deles todo o desespero, todo o medo, toda a angústia, Senhor, que algo possa causar. Porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor nos dá a segurança, que o Senhor é aquele, ó Pai, que nos guarda, que o Senhor é aquele, ó Pai, que nos vigia em todo o tempo, Senhor. Então, quando nós nos desesperarmos em alguma circunstância, lá no fundo, nós estamos dizendo: nós não confiamos em Ti, ó Deus. Então, perdoa-nos, Senhor, quando nós nos desesperamos.
Ajuda-nos a lidar com as nossas emoções. Ajuda-nos a lidar, Senhor, com os nossos pavores. Ajuda a lidar com os nossos medos, Senhor. E sabemos sempre, o Senhor está no nosso barco. O Senhor está conosco, por mais difícil que pareça, Senhor. Nós queremos que, através dessa meditação deste dia, Pai, o Senhor possa dar vitória, Senhor, àqueles que estão vivendo um momento de desespero, de angústia, de medo, Senhor. Pai querido, restaura a fé, restaura a confiança, Senhor, de que o Senhor está com ele em todo o tempo, Senhor. Essa foi a promessa. Estarei com vocês em todo o tempo, até a consumação dos séculos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz.